O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. A deputada Luciana Santos acaba de participar da reunião do Fórum de São Paulo, em Nicarágua, juntamente com deputados e representantes dos partidos de esquerda da América Latina e que estudam neste fórum as perspectivas da integração latino-americana. Então, deputada, quais são realmente hoje as perspectivas pelo que a senhora conseguiu enfocar lá na Nicarágua? Como é que a senhora viu as perspectivas dessa integração? Para mim é um prazer muito grande estar falando com você, Leite Filho, com todos os telespectadores aqui do programa. De fato, esse é um fórum de São Paulo que existe há 20 anos, não é? É uma articulação dos partidos políticos mais à esquerda nessa perspectiva de estimular a integração latino-americana. Nós temos a consciência que os nossos povos têm muitas coisas em comuns. Nós fomos vítimas da colonização europeia e tivemos um processo muito parecido de exploração das nossas riquezas, com pouca atenção para uma agenda própria, soberana, autônoma, de libertação dos nossos povos. Nós fomos países colonizados por muito tempo e hoje nós vivemos um momento que nós achamos que é muito, muito saudável, né? De muitas possibilidades, de muita afirmação da soberania e da autonomia dos nossos países. A vitória do Lula no Brasil deu um grande estímulo ao conjunto das forças de esquerda na América Latina e no Caribe. Basta dizer que o próprio presidente Lula fez questão de estar presente. Teve também o Zelaya de Honduras e o nosso anfitrião. Zelaya é o presidente deposto de Honduras, né? Exatamente. E o Daniel Ortega, que é o anfitrião, o presidente da Nicarágua, que inclusive vai ter eleições esse ano. São 5 candidatos lá a presidente. Então nós procuramos estabelecer várias temáticas, né? Desde as questões da política econômica, da política macroeconômica, até temáticas sobre a segurança alimentar, porque, sem dúvida, assim como a presidenta Dilma no Brasil elegeu o combate à pobreza como a sua bandeira principal, também os países da América Latina debatem isso com muita força. A mesa que eu participei do Fórum Parlamentar, da articulação dos parlamentares desses países, teve como temática exatamente a agricultura e a segurança alimentar. Então foi muito rico, muito profícuo. Nós tiramos uma carta, né, em comum dos partidos políticos, ainda mais no momento que a América Latina vive, né, de várias vitórias dos nossos partidos. Nós já tivemos Michelle Bachelet no Chile, embora tenha perdido depois das eleições, mas nós temos um índio, né, como Evo Morales na Bolívia, na Argentina, a Cristina Kirchner, ou seja, nós pensamos que estamos num momento de muito acúmulo de forças, né, do nosso pensamento, das nossas ideias, do que nós representamos para os povos da América Latina. Então, a senhora falou em agricultura familiar, que é o centro dos debates hoje, inclusive aqui na Câmara, e nós fazemos essa entrevista do cafezinho da Câmara dos Deputados. E como é que o Fórum está encarando o Fórum de São Paulo está encarando essa questão da agricultura familiar? O que é que ele está propondo para que isso se torne realmente realidade? Nós, felizmente, tivemos no Brasil, nesses últimos 8 anos, né, um foco e uma valorização muito grande do papel da agricultura familiar no nosso país. Basta dizer que mais de 70% dos alimentos que a gente consome advém, né, da agricultura familiar. É um fenômeno importante que precisa ser mais valorizado e esse é um esforço quase que de décadas, né, das reivindicações das organizações ligadas à agricultura familiar, que é aquelas bandeiras de sempre, né? O problema do apoio técnico agrícola,
de muita inovação, de muita pesquisa nessa área para que a gente possa ter melhor produtividade e melhor eficiência. Eu penso que o papel da Embrapa é extraordinário, né, para poder conhecer as dificuldades e a realidade da cultura de cada local. Mas eu penso que, mais do que nunca, existe vontade política, né, para valorizar o papel da agricultura familiar e que nós, no mundo em que o mercado do chamado commodities primárias está supervalorizando, né, pelo papel que os alimentos têm no mundo, nós precisamos estar muito, muito atentos e embora nós tenhamos que atuar e diversificar a nossa atividade econômica naquilo que a gente chama das tecnologias portadoras do futuro, né, da nano, da biotecnologia, da tecnologia da informação, mas nós precisamos também valorizar o papel dos alimentos dentro do contexto nacional. Assim como uma matéria-prima como um petróleo é motivo, né, de uma guerra, de guerras, né? Assim é também a disputa da produção de alimentos, né? Aliás, a Organização Mundial do Comércio sempre está na peleja, né, dos interesses de várias nações acerca da sua produção de alimentos. Então, a posição, né, do Fórum de São Paulo é de valorização, né, e principalmente agregar mais valor tecnológico, porque com isso nós vamos conviver mais com as intempéries, garantir uma produtividade e uma eficácia maior e, como consequência, uma melhor qualidade dos alimentos para as nossas populações e uma melhor renda para quem lidar com a atividade econômica da agricultura. Pois é, isso também faz parte daquilo que se defende para um mundo multipolar, né? Quer dizer, o país, o mundo hoje não é dominado única e exclusivamente por uma superpotência, né, que é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos estão com problema de petróleo, dizem que em 10 anos eles vão ficar em sérias dificuldades, né? Porque eles não conseguem controlar o seu consumo e, ao mesmo tempo, não tem essa capacidade que teve antes de produzir alimentos. Esta seria, então, uma das estratégias, né, desses países emergentes para chegar a um ponto de decisão mundial? Eu não tenho nenhuma dúvida, né, que a produção de alimentos sempre será um vetor de impulsionamento da afirmação das nações. Os Estados Unidos, mesmo sendo um país de mais consumo do mundo, né, não só em termos de alimentos, mas de bens de consumo de uma maneira geral, de ter destruído suas florestas, de ter hoje ser responsável pela maior emissão de gases do efeito estufa do planeta, é um país que não abre mão da sua produção de alimentos. Eles são os maiores exportadores de grãos do planeta, né? E nós precisamos, portanto, entender esse mecanismo, né, e esses interesses que movem o mundo todo na perspectiva de a gente não perder de vista os nossos potenciais. Nós somos um país que temos a maior reserva de água doce do planeta, a maior biodiversidade, e nós precisamos aproveitar essas vocações que nós temos, né, esses bens naturais que nós temos, para poder isso se traduzir numa qualidade de vida melhor para todos os brasileiros. Então, eu não tenho dúvida que esse debate da produção de alimentos sempre será um tema estratégico dos interesses das nações e que nós vamos precisar cada vez mais estabelecer vínculos, né, bilaterais e na perspectiva de fortalecer no elo mais fraco dessa cadeia toda que há no mundo das disputas, né, pelas riquezas e pelo comércio e etc. Agora, deputada, nós estamos conversando com a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Deputada, a presença do Lula, do ex-presidente Lula, nessa reunião de Nicarágua, de Manágua, do Fórum Social, ela parece dar um novo impulso ao Fórum de São Paulo, que estava um tanto desativado, ou pelo menos a impressão que se tem, porque o Fórum, as atividades do Fórum não é muito divulgada pela mídia tradicional.
Pois é, porque ela tem uma característica muito específica, né, a articulação do Fórum de São Paulo, é que ela valoriza muito a participação dos partidos políticos, num momento em que há muito questionamento do papel dos partidos no processo de transformação da realidade das nações, e o Fórum procura exatamente valorizar, até porque há umas histórias belíssimas, né, da contribuição de valorosos militantes e partidos políticos que jogaram um papel estratégico na mudança da realidade das suas nações. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, né, trouxe um ganho extraordinário para a vida dos nicaragüenses, assim como a ousadia, né, cubana, sem dúvida nenhuma, que foi o primeiro exemplo na América Latina e do Caribe de uma revolução que transformou a qualidade de vida, né? E o papel, portanto, dos partidos nesse processo todo. Eu acho que a ida do presidente Lula é exatamente nessa perspectiva de valorizar a importância dos partidos políticos no processo de transformação da realidade, né? O zelar a presença dele. O Lula, inclusive, disse que todos os anos vai procurar participar do Fórum de São Paulo. E ele participou antes de ser presidente, teve uma participação desses 20 anos depois da presidência também. E agora, né, sem a responsabilidade, né, de conduzir aí os rumos da nação, está podendo colaborar e ajudar e ficar mais presente, mais junto desses desafios que são tão estratégicos, né, e que precisam de personalidades e figuras que alimentem e que exaltem, né, e que animem o conjunto das nossas forças a prosseguir lutando. Então, deputada, a presença do Lula, então, ela deu um certo realce, né? Porque o Lula é uma personalidade não só brasileira, latino-americana, inclusive, eu tive em vários países latino-americanos, e ele realmente exerce um grande fascínio. Isso deve ter movimentado bastante essa reunião. Sem dúvida, né? Até porque a experiência vivenciada não só pela vitória do Lula no Brasil, mas os êxitos, né, alcançados pela experiência dos 8 anos de governo dá uma referência, né, para todos os países da América Latina. Além do mais, a importância que o Brasil tem. O Brasil é um país continental que até pelo tamanho do desafio, né, dos desafios brasileiros, isso faz com que as pessoas se motivem e sirvam, né, como um exemplo para todas as nações. Então, de fato, é muito relevante a presença do presidente Lula no momento em que não só se reelegeu, mas conseguiu, não é, fazer a sucessão no Brasil, que dá esse sentido de afirmação, né, de um projeto que teve jeito, de um projeto que conseguiu ter grandes vitórias para o povo, no caso, né, do povo brasileiro. Então, é aquele exemplo que diz assim, essa deu certo, né? A esquerda deu certo no Brasil e poderá dar em qualquer parte do planeta. Esse aqui é o sentido estratégico da presença do nosso ex-presidente Lula nesses fóruns. Nós vamos prosseguir esta conversa com a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, no próximo bloco, quando vamos abordar a questão da criação do novo bloco parlamentar Brasil-Venezuela.